Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vim aqui para falar um pouquinho. Aproveitei esse clima aí que tá rolando, do segundo turno, dos extremos, né, do extremismo político que a gente está vivendo no nosso país nesse momento, para falar um pouquinho sobre essa questão do extremismo, né, que na minha opinião é algo muito negativo. O que eu percebo, né? Quando a gente começa a investir no nosso processo de autoconhecimento, de expansão da consciência, né? Seja através da meditação, né? Do próprio yoga, ou de outras linhas, tantas que existem, né? Do Ayurveda, o início de realização de terapias, né? Seja com psicólogo, com psiquiatra, enfim. Quando a pessoa inicia esse processo que a gente chama, né, de despertar, de querer conhecer mais sobre si mesmo. O quanto a gente se sente entusiasmado. Eu acho que muito porque quando a gente lê um livro, vê um vídeo ou faz um atendimento ou uma aula com uma pessoa que já está há um tempo nessa caminhada, a gente consegue perceber muitas mudanças que essa pessoa teve, né? Que é o nosso maior cartão de visita, eu acho, de quem trabalha com isso, né? Com saúde, com bem-estar, é conseguir viver dessa maneira, né? Então, tu começa, por exemplo, tu tá super ansioso. No meu caso, eu era extremamente ansiosa, procurei o yoga para isso. Então, quando eu ia lá e ia fazer minhas aulas de yoga e via a minha professora extremamente zen, né? Tipo, sem ansiedade, eu pensava, nossa, será que um dia eu vou conseguir isso? Né? Vou chegar perto disso? E eu acho que aí esse processo no início, às vezes, acaba sendo meio atropelado, assim, né? A gente fica meio ansioso e não sabe ou muito por onde começar, ou começa super empolgado, né? De forma extrema, e aí não consegue transformar isso num hábito. Todas as coisas que eu modifiquei na minha vida, seja em questão de hábitos alimentares, em questão de, por exemplo, mudança de vida, né? Que eu vim morar na praia, que era uma coisa que eu queria muito. Também em questões, por exemplo, de inserir, desde que eu comecei a praticar, né, ser aluna de yoga, até eu conseguir fazer com que isso virasse um hábito diário, demorou muito tempo, demoraram anos, né, não foi um processo do dia para a noite. Então, eu acho que eu percebo, assim, que quanto mais orgânico, né, apesar de que é lógico que eu vou ter que ter um pouco de disciplina para inserir um novo hábito, isso é, né, isso é certo que sim, mas não querer mudar tudo do dia para a noite, sabe? Eu noto assim que o meu processo foi muito mais interno primeiro e aí depois expandiu para as coisas externas, assim. Eu comecei a ir em determinados locais que eu gostava muito antes e aquilo começou a me trazer desconforto. Então a partir disso eu parei de frequentar. E não porque eu lia, por exemplo, que determinado local lá talvez não vai ter uma energia legal ou acontecem essas coisas que eu não acho legais e por isso que eu não vou frequentar esse local, mas sim porque eu não me sentia bem naquele local, ou eu não me sentia bem de comer mais determinado alimento. Tem um texto até do Osho que fala muito sobre isso, né? Que alguém perguntou para ele numa palestra se era errado ou não comer carne. E aí ele fala que não deveriam se preocupar com isso, mas sim se preocupar com o processo de expansão da consciência. Com o aprofundamento do estado meditativo. E a partir dessas pequenas mudanças que tu fizesse de forma interna, o teu próprio organismo começaria a rejeitar essas comidas mais densas, não só a carne, mas, por exemplo, frituras, as comidas cheias de conservantes, né, que são altamente processadas. Buscar uma alimentação mais natural e mais saudável. Ó, o avião passando aí. Time pro avião. E aí ele falava muito desse processo orgânico, assim. O que eu noto que às vezes quando a pessoa se empolga demais, assim, e quer mudar a sua vida, hábitos que às vezes ela tem desde 30, 40 anos, né? E aí da noite pro dia ela quer modificar tudo, enfim, porque quer melhorar, quer se sentir melhor, acabam que eles não têm uma longa permanência. Né? Ou eles são tão drásticos que geram um impacto, né, tão, tipo, negativo, digamos assim, no organismo, mesmo sendo um hábito que é mais saudável, mas se ele é colocado de forma muito abrupta, ele pode sim, né? Ele vai sair, a gente tá no corpo, no nosso estado lá de equilíbrio, de homeostase. Então, quando eu tiro isso, o corpo vai reagir, porque ele não quer, né, sofrer esse desconforto. Então,
eu noto isso, sabe? E eu vejo muitas linhas, por exemplo, dentro do, não só do yoga, mas de todo, dentro de tudo, existem linhas filosóficas, existem linhas religiosas, linhas alimentares, né? E, enfim, de várias, né? Se a gente pode ficar citando horas, coisas que são extremamente, né? Que são realmente extremas, assim. E que aí o ser humano, por querer se sentir pertencente, por querer estar dentro daquele grupo, por querer evoluir ou achar que encontrou algo que vai fazer, que faz sentido para sua vida, né? Conseguiu achar sentido na sua vida através dessa nova conexão, acaba que tenta colocar tudo do dia para noite, né? E aí esses hábitos normalmente têm uma menor permanência, né? Não chegam a virar um hábito, sabe? E aí eu queria falar sobre isso, né, nesse vídeo, assim, vendo as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu atendo, eu noto isso, assim, né, de que às vezes tu quer, que é legal também tu se propor, a partir dessa semana eu vou cuidar mais da minha alimentação, eu vou fazer mais atividade física, eu vou tentar meditar todo dia, tentar fazer yoga todo dia, aí, né, para quem tem uma religião, vou tentar ir mais na igreja, no culto. As pessoas tentam, só que às vezes as pessoas tentam, tipo, fazer todas essas coisas na mesma semana, e aí o corpo não aguenta, né? Então eu acho que o processo, para ele ser mais orgânico e permanente, pode ser mais leve, assim. Eu sempre acreditei nisso, assim, numa linha de algo que fosse mais fluido, que as coisas aos poucos vão se encaixando e vão fazendo sentido para essa pessoa, sabe? Não que não funcione, que todo mundo que começou um hábito de uma hora para noite não deu certo, não isso, assim. Mas eu acho que quando a gente deixa de forma mais leve e vai se trabalhando internamente, o nosso próprio corpo tem inteligência necessária para entender isso, sabe? Para seguir o corpo. É mais ou menos como uma alimentação quando a gente vê um organismo de uma criança, né? Que a criança chora, enfim, quando tem fome, nesse sentido, né? De consegue seguir os seus ciclos, né? De forma mais natural. Lógico que a gente não pode, infelizmente, né? Igual a criança, porque temos que trabalhar, né? Não podemos ser tão orgânicos assim. Mas eu acho que quanto mais a gente se reconecta consigo mesmo, consegue, para mim, por exemplo, me conecto com a natureza, que é algo que para mim é importante, mas para outras pessoas talvez não seja, mas eu consigo deixar o meu organismo, né, e me aproximar de coisas que são mais naturais e que para mim me fazem mais bem, sabe? Desde, por exemplo, quando eu parei de fazer uso de qualquer tipo de anticoncepcional, né, de hormônios, que era algo que para mim era impensável um tempo atrás, assim. Aí essa reconexão de acompanhar o meu ciclo menstrual, né? E também, para mim, no caso, me trouxe mais benefícios. Eu tinha muito mais sintomas de TPM, né? Eu tive cistos pelo DIU que eu utilizei. Então, para mim, esse processo de trazer uma rotina mais natural veio, faz com que as coisas sejam mais fluidas, que o meu próprio organismo vá rejeitando ou aceitando as novas coisas, sabe? Então eu acho que muito isso, né? Eu acho que o extremismo não é bom não só na política, mas em qualquer outro campo, né, do ser humano, né, social, enfim, filosófico, religioso, espiritual, né, pensando de uma forma social e global. Então eu acho que é isso. Falar, né, decidir, já que estamos num clima aí tenso, né, pré-eleição, falar um pouco disso, né, de tentar sair dessa caixa do extremismo, tentar ter um pouco mais de empatia, eu acho também, né, para conversar, para dialogar, para tentar se colocar um pouco no lugar do outro, né, e não colocar todo mundo dentro de uma caixinha, assim, porque esse é um princípio, né, da individualidade biológica, que somos todos diferentes, né? Mesmo sendo irmãos gêmeos, seremos diferentes, mesmo tendo sido criados pelos nossos pais, né? Avaliando nossos irmãos, somos totalmente diferentes. Então, eu acho que é isso, assim, desde o hábito, né, a política, tentar, né, apesar de estarmos passando esse período, ser um pouco mais pacífico, um pouco mais compreensivo, tanto com o outro, mas também conosco mesmo, né, com os nossos processos que queremos evoluir ou inserir nas nossas novas rotinas e novas fases da nossa vida. Então é isso, pessoal.
Muito obrigada, espero que tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau.